Você já imaginou como o famoso Templo de Salomão foi construído? Muitos pensam que ele surgiu de forma milagrosa, quase que da noite para o dia. Mas a verdade é muito mais complexa e fascinante. O templo não foi apenas uma obra religiosa, mas sim o resultado de décadas de planejamento, alianças internacionais e um esforço monumental que reflete o auge do poder do antigo reino de Israel. Vamos descobrir juntos a história por trás dessa construção lendária. A ideia de construir um templo permanente para o Deus de Israel não começou com Salomão, mas com seu pai, o rei Davi. Até então, a adoração acontecia em um tabernáculo móvel, uma herança dos tempos do deserto. Davi, um rei guerreiro, sonhava com uma casa fixa para a Arca da Aliança, mas, segundo a tradição, por ser um homem de muitas batalhas, ele não recebeu a permissão divina para construí-la. No entanto, Davi não desistiu do projeto. Nos seus últimos anos de vida, ele se dedicou a reunir uma quantidade impressionante de materiais: ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedras preciosas. Ele também organizou os artesãos e traçou os planos básicos do edifício. Basicamente, quando Salomão subiu ao trono, ele herdou um reino pacífico, próspero e um projeto de construção praticamente pronto para começar. O templo, portanto, foi construído com uma base econômica muito sólida. A construção começou por volta do século X a.C., no Monte Moriá, em Jerusalém. A obra durou cerca de 7 anos, um tempo surpreendentemente curto para um projeto dessa magnitude, o que revela um nível altíssimo de organização. Um detalhe curioso é que, segundo o relato bíblico, as pedras eram cortadas e preparadas longe do canteiro de obras, para que nenhum som de ferramenta de ferro fosse ouvido no local sagrado. Além do simbolismo religioso, isso também era uma prática de engenharia inteligente que facilitava a montagem e garantia a precisão da construção. As paredes externas eram de grandes blocos de pedra calcária, mas o interior era um espetáculo de luxo. O templo não era gigantesco em tamanho, mas sua riqueza era extraordinária. As paredes internas eram totalmente revestidas com madeira de cedro e o chão com cipreste. O edifício era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. No lugar santo ficavam o altar de incenso, a mesa com os pães e os candelabros de ouro. Já o Santo dos Santos era um espaço cúbico, completamente coberto de ouro puro, onde ficava a Arca da Aliança. Dentro dele, 2 querubins gigantes esculpidos em madeira e folheados a ouro estendiam suas asas de uma parede à outra. Esse era o lugar mais sagrado de todos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano. O ouro usado no templo vinha de tributos e de extensas rotas comerciais controladas por Salomão, que conectavam Israel à África e à Península Arábica. O templo
era um símbolo visível da prosperidade e do poder do reino. No entanto, toda essa grandiosidade teve um custo humano para sustentar a construção do templo, do palácio real e de outras obras. Salomão instituiu o trabalho forçado. Milhares de homens eram recrutados para trabalhar em turnos, seja nas pedreiras, seja no transporte de materiais. Embora o texto bíblico descreva esse sistema como organizado, ele gerou um grande descontentamento, principalmente entre as tribos do norte de Israel. Isso nos mostra que o templo não era apenas um centro espiritual, mas também um poderoso instrumento político. Ao centralizar o culto em Jerusalém, Salomão enfraqueceu os santuários locais e consolidou o poder religioso sob a autoridade do Estado. O templo legitimava seu reinado e unificava a nação sob uma identidade comum. Mas essa mesma centralização criou tensões que mais tarde contribuíram para a divisão do reino após a sua morte. Do ponto de vista arqueológico, encontrar vestígios diretos do Templo de Salomão é um desafio imenso, porque o local onde ele teria sido construído hoje é sagrado para o islamismo, o que impede grandes escavações. No entanto, descobertas em regiões vizinhas e descrições de templos da mesma época mostram que o projeto descrito na Bíblia se encaixa perfeitamente nos padrões arquitetônicos da Idade do Ferro no Oriente Próximo. Estruturas com divisão em 3 partes e uso de materiais nobres eram comuns, o que reforça a plausibilidade histórica do relato. O templo ficou de pé por cerca de 400 anos, até ser destruído pelos babilônios em 586 a.C. Sua queda marcou o fim de uma era, mas sua memória continuou viva, mudando o judaísmo, o cristianismo e o islamismo para sempre. A história da construção do Templo de Salomão nos ensina algo fundamental. Ele não foi nem um milagre divino, nem apenas uma obra humana, foi o ponto de encontro entre fé, política, economia e engenharia. Um projeto que refletiu o melhor da capacidade humana de criar beleza e organizar a sociedade, mas também revelou os custos sociais profundos que grandes ambições podem exigir. Entender como o templo foi realmente construído é perceber que, por trás das narrativas sagradas, existem decisões, contextos e escolhas humanas que moldaram o destino de um povo inteiro. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!